Então, o nosso problema vai ser denotado por essa equação, né? dy sobre dx igual a y² menos y, certo? O ponto que ele nos dá é 1/2 e 1/2, ok? É um problema de valor inicial, pois aqui ele só dá um ponto, né? Para o nosso x0 e y0 aqui. Agora, o que acontece? A gente vai analisar essa EDO e vamos ver o que a gente pode fazer. Bem, algebricamente, dá para separar tudo que é de y de um lado e x do outro. Então, ela é claramente uma EDO de variáveis separáveis. Quando você passa y² menos y para cá, e aqui vai ficar dx e aqui sobre x, tá? Então, a gente tem isso aqui. Agora, partindo disso, a gente pode aplicar a integral em ambos os membros, né? Fica dy sobre y² menos y igual a integral de 1 sobre x, né? dx. Ok. E agora vamos calcular essas integrais separadamente. Vamos calcular a primeira integral, que é em função de y, né? Que é a integral de 1 sobre y² menos y dy, certo? Então, vou aplicar o que aqui? Vou tentar reescrever essa integral de uma maneira que a gente possa aplicar frações parciais, né? Fica 1 sobre y vezes y menos 1, né? Colocando y em evidência, sobre dy. E aqui a gente vai aplicar o método das frações parciais. Eu vou ter 1 sobre y menos 1. Isso aqui vai ser igual a uma soma de frações, a sobre y, né? Mais b sobre y menos 1, né? Então, a gente precisa descobrir quem são os coeficientes a e b, né? Eu vou fazer até de outra cor para não misturar o que a gente está fazendo. Aqui é só para calcular a integral, que está dando mais um pouquinho de trabalho. Então, o primeiro passo, nós vamos aqui desenvolver isso aqui, vai ficar ay menos a, certo? Mais by. Isso aqui tudo sobre y vezes y menos 1. Maravilha. Então, a gente tem uma igualdade de polinômios aqui, certo? Eu sei que 1 é idêntico a ay mais by menos a, ok? Observe que eu posso colocar o y em evidência, eu vou ter 1 igual a vezes... Ah, não, é y, desculpa. Botei o a aqui, mas é y. Y vezes a mais b, né? Menos a. Perceba que aqui desse lado eu tenho um coeficiente 0 vezes y, né? Mais 1, porque é uma igualdade de polinômios. Aí, nesse caso aqui, esse termo aqui, que é 0, é idêntico a esse termo aqui, ó, a mais b. E 1 é igual a menos a. Então, eu vou ter duas igualdades. Menos a é igual a 1 e a mais b é igual a 0. Então, a gente vai aplicar, a gente vai obter o seguinte, que a é igual a menos 1 e b é igual a 1, né? b é igual a 1. Pronto, então a gente já descobriu as duas frações parciais, né? Então, aqui eu posso reescrever da seguinte maneira, né? Como eu escrevi que isso era a sobre y mais b sobre y menos 1, e como é uma soma, né? Tudo isso aqui em função de dy, o operador está em função de dy, isso aqui é a mesma coisa que a integral de a sobre y dy, certo? Mais a integral de b sobre y menos 1 dy. Pronto. E agora a gente vai substituir o a e o b que a gente encontrou aqui embaixo, que é menos 1 e 1. Então, a gente vai obter, vou colocar aqui embaixo, vou obter a integral de menos 1 sobre y dy mais a integral de 1 sobre y menos 1 dy. Essas integrais são conhecidas, né, no caso. São integrais conhecidas, então eu vou substituir aqui já os valores delas, tá? Eu vou colocar aqui. Isso aqui vai dar ln de y mais ln, né, de y menos 1. Tudo isso aqui somado com uma constante C1, tá bom? Porque é a integral indefinida, ok? Agora, vamos calcular a nossa segunda integral,
Nossa segunda integral é bem tranquila de se fazer, é bem trivial, né? Vou colocar aqui nossa segunda integral, vai ser calculada da forma. É a integral de 1 sobre x dx, que é justamente a mesma coisa, né? ln de x mais uma constante. Vou colocar a constante C2, tá? Então, a gente vai igualar essas duas equações aqui, porque elas aqui são iguais, tá? Elas justamente aqui são iguais, porque aqui são EDO de variáveis separáveis. Então, a gente vai escrever, vai ficar ln de y mais ln de y menos 1, né? Igual a ln de x. Eu vou colocar uma constante k, porque eu poderia somar C1, né? Mais a minha constante C2, eu vou colocar k, tá bom? Então, aqui eu tenho essa igualdade aqui, certo? Então, como eu quero isolar tudo que é de x, eu vou aplicar uma propriedade de logaritmo aqui. Ver se dá pra gente aplicar diretamente. Vamos ver o que a gente pode fazer. A gente tem uma soma, né? E uma subtração. Deixa eu dar uma olhada aqui o que a gente pode fazer aqui. Essa soma vai virar uma multiplicação. Isso aqui vira... Deixa eu colocar aqui embaixo. Vou colocar a continuação aqui, tá bom? Eu vou ter ln de y vezes... Na verdade, é menos ln, né? Que eu esqueci o sinalzinho, tá? Desculpa, gente. É menos ln aqui, tá? Corrija aí. Menos ln. Pronto, agora vai ficar bacana. Esse menos ln fica aqui. Menos ln mais ln de y menos 1 igual a ln de x mais a constante k. Beleza. Agora eu vou aplicar a propriedade de logaritmo aqui, né? Como a gente tem uma subtração de ln, eu posso escrever isso aqui como uma divisão. Vai ficar ln de y menos 1 sobre y, tá? Tô aplicando a propriedade de log. Isso aqui virou uma divisão, ok? Aqui fica ln menos 1 sobre y igual a ln de x mais o k. O k é uma constante. Agora eu vou aplicar uma outra propriedade, fica e elevado ao ln de y menos 1. Isso aqui tudo é propriedade de logaritmo, que é coisa básica, ensino médio. Fica e elevado a ln de x mais e... mais não, vou botar aqui... vezes, tá? Vezes ln... ln não, vezes e elevado a k. Maravilha. Ou posso simplesmente chamar isso aqui de uma constante também, tá? Eu vou chamar esse cara aqui de uma constante pra ficar melhor. Vou chamar ele de C1 também, tá? C1 não, vou botar... Como já usei C1, vou colocar outro nome pra ele. Vou colocar constante C mesmo, tá bom? Constante C. Maravilha. Aí, no caso, o que a gente vai fazer? Aplica a propriedade log de novo. Vai ficar y menos 1 sobre y igual... Aplica a propriedade de exponencial, né? Vai ficar x vezes a constante C1, ou C no caso. Pronto. Aqui vai ficar x vezes a constante C. E agora é só isolar y, tá bom? Então, isolando o y aqui nessa equação, nós vamos ter o seguinte. Vou multiplicar aqui, fica x vezes y vezes c, né? Igual a y menos 1. Deixa eu ver como é que a gente pode fazer. Vou passar o y para cá, né? Subtraindo, vai ficar x vezes c vezes y menos y igual a menos 1. Ok. Agora coloca y na evidência, fica y igual a x vezes c menos 1 igual a menos 1. Agora passa para lá, fica y igual a menos 1 sobre x vezes uma constante menos 1, ok? Então, é isso aí a nossa função. Nossa função, só que ele disse que ela passa pelo ponto 1 meio e 1 meio.
Ok, o que a gente vai fazer agora com esse ponto? A gente vai substituir. A gente sabe que aqui é x, aqui é y, para poder descobrir a constante. Então, vai ficar o seguinte. Y de 1/2 é igual a 1/2. Partindo dessa igualdade aqui, tudo que tem x você vai colocar 1/2. Então, vai ficar 1/2 igual a menos 1 sobre c sobre 2, né? Porque x é 1/2, menos 1. Agora é só resolver essa continha aqui. Então, vai ficar c sobre 4 menos 1/2 é igual a menos 1. Ok? Então, vamos lá. C sobre 4 é igual no caso, 1/2 vai somar com 1, vai ficar menos 1/2, né? Fica menos 1 mais 1 sobre 2. Aí você vai obter o seguinte. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vai ficar menos 1/2. Vai ficar c sobre 4 igual a menos 1/2, tá? O 4 passa multiplicando, c vai ficar igual a menos 2. Pronto. Descobrimos a nossa constante. E agora, para descobrir a equação sobre substituir, onde a gente encontrou. Então, nossa EDO procurada é y igual a menos 1, né? Ó, menos, coloca o menos na frente, tá? Coloquei o menos bem grandão, mas diminui um pouquinho. Fica menos 1 sobre 2x menos 1. Essa é a nossa equação, tá? Procurada. Essa é a nossa ADO procurada. Menos 1 sobre 2x menos 1. Ok? Então, aqui é a nossa função, que é solução particular da EDO dada. Ok? Que passa por esses pontos aqui, tá bom? A solução particular dessa, mas aqui passa pelos pontos, é essa daqui. Y igual a menos 1 sobre 2x menos 1. Pronto, tá aí a nossa solução da EDO procurada. Espero que tenha entendido. Tenha um bom estudo.